exemplo, com tatuzão. Ah, mas não é da minha administração. Isso é uma continuidade política. A gente tem que perceber, porque também, se for assim, a educação não é também trabalho só de uma administração. Nós temos que, enfim, gastar, mas gastar bem. É preciso. Não dá mais para nós termos, por exemplo, situações como o aquário, que eu acredito que eventualmente vá ser trazido à baila aqui. Eu, pelo menos, com relação ao aquário, lógico, eu iria plebiscitar num primeiro momento para saber qual é o destino que se vai fazer para aquele totem, para aquele monumento à irresponsabilidade, mas uma proposta que eu gostaria de fazer, já antecipando para a população, é que talvez aquilo ali fosse interessante fazer um museu da má gestão, ou um museu do gasto público, um museu da imoralidade no que diz respeito ao trato com o erário. Talvez seja isso, para que o povo cearense nunca mais esqueça o tipo de opção equivocada que foi feita em nosso estado, que preferiu trazer ou construir um aquário de dimensões assim internacionais, quando nós temos mais de 500 quilômetros de costa que poderia ser explorado no turismo. Isso eu achei responsabilidade. Isso a nossa administração vai ser dura, e dura também será com relação à corrupção. Sim, porque não tenha dúvida. A administração do atual governo do Estado, que segue uma linha, por exemplo, do governo federal, cujo capitão-mor desta bandeira, ou seja, da bandeira do PT, encontra-se atrás das grades. Não, a gente não está discutindo aqui mais se ele é culpado ou inocente. Isso já foi dito por diversos juízes, em primeira e segunda instância. Ele permitiu, no mínimo, se não tiver tido uma participação direta e ativa, que dentro do seu governo se formasse uma das maiores, aí sim, organizações criminosas que já assolaram o nosso Estado e que a Lava Jato está aí para dar notícia. E que pessoas como Jair Messias Bolsonaro ultrapassaram 30 anos de carreira pública e não tem o nome lá. Não leva nome de peixe, não leva nome de santo, não leva nome de, afinal de contas, de absolutamente nada. Ele, conforme o próprio delator, junto com mais 2, foram os únicos que não aceitaram dinheiro de corrupção. Assim, o governo do Estado do Ceará seguirá a mesma linha de Jair Bolsonaro, ecoando as medidas, as posturas e os valores por ele adotados dentro da nossa administração. O combate à corrupção será duro, será implacável. Claro, esse tipo de combate, normalmente, acaba tendo um erro ou outro. Eu posso, eventualmente, agindo dessa forma, acabar sendo mais duro do que seria o razoável com a pessoa, ou talvez até a pessoa seja inocente. Mas são distorções que aí o judiciário vai corrigir. Se a administração pública estiver errada, o judiciário corrige. Porque na minha administração, corrupto será tratado com mão de ferro. Se for dentro da minha égide, será exonerado sumariamente. Se for um concursado, passará, logicamente, por um processo administrativo disciplinar que se garantirá a ele a ampla defesa, o contraditório, enfim, todos os recursos necessários para tanto, mas ele será sim punido se chegar à conclusão de uma culpabilidade. Candidato, o ISS sobre o combustível e produtos de luxo. ICMS. É porque o ISS... mais caro do Nordeste, nós temos, né? Você é de acordo com essa tributação atual? A própria proposta do meu governo é uma proposta liberal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado é diminuto. O Estado ele tende a ser enxugado. Ele vai se tornar eficiente. Nós não vamos ter, por exemplo, sobreposições de secretarias, como Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria da Agricultura, que acabam fazendo a mesma coisa. O que nós faremos para diminuir a carga tributária é enxugar o Estado, mantendo o serviço público no mínimo e permitindo, enfim, com isso, a iniciativa privada trabalhar. Mas só que para isso, o que a iniciativa precisa? Ter um processo de, primeiro, pagamento de impostos desburocratizados, um processo, por exemplo, de abertura de empresas desburocratizados. É preciso, enfim, se fomentar o empreendedorismo. E não se pode permitir que o empresário que hoje paga uma carga tributária imoral, você falou aí do ICMS dos combustíveis, tenha ainda o antecipado.
que você paga e sem nem vender a mercadoria. Você adianta para o Estado um recurso, e isso nós temos que acabar, nós temos que parar com isso, imediatamente. A redução do Estado, com a redução da carga tributária, é da própria agenda do meu partido, que dela eu não posso me afastar, até porque eu creio piamente que essa seja a melhor opção, inclusive ideológica. O Estado ele não produz empregos, o máximo que o Estado faz é produzir cabide de emprego, é o máximo. O que ele faz é fomentar a ambiência no que diz respeito ao empreendedorismo. O que ele faz é permitir, aí sim, o empreendedor, o empresário, pequeno, micro, médio, grande empresário, gerar empregos. Esses sim geram empregos. Claro, haverá um grande hiato de poder. Sim, porque determinadas iniciativas, como eu disse anteriormente, só são alcançadas socialmente. E é por isso que eu vou também criar ambiência necessária para o empreendedorismo social, não só das entidades religiosas, que já vem prestando um grande trabalho aqui no estado do Ceará, notadamente na questão de tratamento de dependência química das mais diversas, mas também aquela assistência que é garantida em lei aos presos. Eles vão precisar, principalmente na minha administração, de uma assistência religiosa. Sim, porque eu não vou permitir, por exemplo, a entrada de entorpecentes para manter a população carcerária sob controle. E aí, realmente, a população carcerária vai precisar de algo, enfim, algo para se pegar. E a palavra de Deus, levada através das entidades religiosas, sejam de que linha for, evangélicos, católicos, enfim, cristãos ou qualquer outra entidade que, de qualquer forma, queira, pretenda e pregue o bem comum, terão espaço para exatamente arrefecer os ânimos, porque vai ser duro. Lá, ou pelo menos na minha administração, eu vou aplicar a lei, eu vou aplicar escrupulosamente a lei, proibindo, por exemplo, a questão de bloqueadores de celular dentro do presídio, enfim, uma série de outras medidas que darão, aí fazendo um apanhado geral, essa diminuição de impulso eu cortarei através da corrupção e também dos gastos públicos exorbitantes. Nosso assunto agora é obras e infraestrutura. Pois não. O senhor acredita que o Ministério Público do Ceará tem se mantido em silêncio diante das inúmeras denúncias de obras inacabadas no Estado, em especial em Fortaleza? De acordo com denúncias, já somam em torno de 10 obras. Como o senhor, candidato, sendo de fato eleito, solucionará tal problema do Aquário do Ceará, o metrô de Fortaleza, o Cinturão das Águas e o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos? Já que ele me permita primeiro destacar no meu programa de governo, na realidade nas minhas propostas de governo que estão disponíveis tanto na minha página do Facebook quanto no meu site, o primeiro compromisso que eu firmo com o povo cearense é não construir uma obra sequer sem antes fazer, nos primeiros 100 dias logo, um levantamento de quantas obras nós temos em nosso estado inacabadas. E me explique, nós não temos um número. Essas 10 talvez sejam aquelas que não conseguiram colocar embaixo do tapete. A atual administração é quem detém esses dados. E esses dados não estão expostos com a transparência que se exige, inclusive, em lei. A primeira coisa que eu irei fazer é um levantamento de saber quantas obras nós temos inacabadas em nosso estado. E aí, fazer um estudo de viabilidade econômica, para saber qual delas tem viabilidade econômica. Uma coisa é certa, Aquário, como você se referiu, não tem. Não tem, isso é uma imoralidade. Isso aí não tem o que se discutir mais. Tá? Mas outras, pode ser que realmente sejam importantes. E o que foi que fez com que elas não fossem terminadas? Falta de vontade política, falta de responsabilidade, falta de gestão do dinheiro público. Vou fazer esse levantamento e aí sim vou estudar como resolver e terminar as obras que se mostrarem viáveis economicamente e promover a venda de ativos que eventualmente não tenham qualquer sentido para o povo cearense. Você falou com relação ao Ministério Público. Bom, eu quero crer que o Ministério Público, que até 1988 estava sobre o braço do Poder Executivo, e de 88 para cá ganhou autonomia, tem ou exerce essa autonomia. Leis de improbidade administrativa, as questões dos crimes de responsabilidade, podem ser ativadas sim pelo Ministério Público.
A questão da improbidade administrativa também. Antigamente, a questão de lesar o erário era imprescritível. Isso dava uma margem para, de repente, o Ministério Público propor uma ação daqui a vários anos. Agora, é preciso o Ministério Público se atentar para isso. É preciso uma ação imediata, exatamente para coibir, por exemplo, pessoas que estão na administração, que forem gestoras ou que foram gestores de dinheiro público e malversaram sobre esse dinheiro, impedi-las, por exemplo, de disputar o cargo eletivo. Não dá para ter ladrão disputando em eleição. Isso virou até um bordão, eu acho. Se não foi, anote aí, Paulinho. O que eu vejo com relação a esse tipo de situação? Algo que precisa ser mudado. Nós temos que quebrar um paradigma muito sério, de parar, e aí eu me refiro ao povo cearense, correndo o risco até de perder alguns votos. Nós temos que parar de festejar esses políticos corruptos que chegam ou adentram, por exemplo, num restaurante, aí você chega e levanta para bater foto, homem forte, que homem forte, porque o cara é um prestidigitador, é um batedor de carteira, enfim. E a gente chegar e ficar dando fama, enfim, dando cabimento para um sujeito desse, pior, dando o voto para um sujeito desse, isso é um absurdo, isso tem que ser mudado, precisa ser mudado e de forma urgente, e tem que começar com o povo, tendo consciência do voto, não vendendo o seu voto, não trocando o voto por enfim, esse assistencialismo que mantém o povo refém de dinheiro vindo do Estado. Eu quero, enfim, a emancipação do povo. Eu quero que ele tenha condição de, por exemplo, ter acesso aos instrumentos necessários para mudar por si só, através do trabalho, a sua condição de vida, dando dignidade a esse sujeito que promove o sustento da sua família com o suor do seu rosto. E não recebendo com um pires na mão